Olá, gente. Estamos reunidos em mais um dia para prosseguirmos nos estudos do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, hoje finalizando o tema da ansiedade. Vamos dar início? Já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Notastes como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminha? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocionais. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos do ontem que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Aberto comentário, Dani. Essa última frase é linda demais da conta, né? Mas eu acho que o remédio traz para a gente essa necessidade da consciência, da consciência que a gente precisa ter daquilo que a gente está vivendo nesse momento da vida, né? Como diz a música do Gilberto Gil, o que a gente está vivendo aqui e agora, né? E o melhor lugar do mundo segue sendo aqui e agora. Mas desde que a gente esteja consciente daquilo que nós estamos vivendo, mesmo que sejam assim, indiferentemente do que seja que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a consciência justamente para nós estarmos abertos aos aprendizados que a vida quer trazer para a gente, né, Tassi? Quando a gente. É interessante isso, né? Porque as pessoas sempre comentam que a depressão é quando a gente está apegado ao passado e a ansiedade é quando, de alguma maneira, a gente está apegado ao nosso futuro, né? E futuro que a gente não tem certeza do que vai ser, mas a gente pode construí-lo se a gente estiver consciente do nosso presente, né? Isso para mim é muito interessante, porque ele fala aqui, aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas respondidas sinceramente poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e seguranças emocionais. O que seria isso que quando ele pergunta onde queres chegar, por onde caminhas? Porque assim, às vezes a gente com algumas atitudes, se a gente tiver né, no momento presente e tiver o discernimento, a gente mais ou menos já sabe onde aquele caminho vai dar, né? É como assim, se eu quisesse ir para o meu trabalho, né? Então eu já sei qual a rua que eu preciso pegar para que eu chegue lá. Num primeiro momento eu posso até precisar do GPS, mas depois eu já sei ir sozinha, né? Você vai aprendendo por onde que você vai para você chegar em determinado lugar. E na vida não é diferente, né, Tássia? Se a gente tiver essa capacidade de raciocinar diante da vida, não é você transformar tudo em razão e não ter emoção, mas é você mais ou menos ir construindo esse hábito, porque para mim é um hábito de analisar as coisas, não ser metódico, não ser uma pessoa calculista, não é sobre isso. É sobre você raciocinar em cima das coisas que você escolhe, das suas escolhas e mais ou menos ter o discernimento de onde aquelas escolhas vão te levar. E aí você vai pensar, é lá que eu quero chegar? Não é? Que interessante você falar isso, porque eu também gostei muito dessas perguntas, né? Onde querem chegar e por onde caminham. E é isso, né? Me parece que é como se fosse, assim, fazendo uma analogia, como se a gente tivesse que visualizar, sabe, a casa pronta, como se fosse mesmo a reforma que a gente fosse fazer em nós mesmos, né? Como se fosse essa casa pronta. Eu já estou visualizando a casa pronta. Mas para isso, eu preciso pegar esse projeto, né? Esse projeto, olhar e falar assim, ó, hoje eu tenho que ir para ali, hoje eu tenho que fazer tal coisa já visualizando a casa pronta. Então, esse aonde eles querem chegar é isso. Quais são os meus planos? E podem sim também ser planos materiais, né, Dani? Afinal, a gente está aqui nessa vida física, tendo, né, nossos embates nessa vida material. Então, sim, ter projetos também materiais. Mas não se fixar só nisso, né? Como qualquer outra coisa, como a gente diz aqui, ao se construir essas virtudes, ao tentar modificar os nossos hábitos, nossas crenças, os nossos defeitos, a gente também tem que ter um plano de ação, a gente também tem que ter uma estratégia, a gente também teria que ter esse planozinho, né, Dani? Que eu olho todos os dias, visualizo já a casa pronta, mas olho no projeto e falo, o que que eu tenho que fazer, né? E aí para ver, né?
se onde eu caminho hoje é sim, vai me levar onde eu quero chegar. Então, por onde que eu caminho hoje é onde eu vou estar amanhã, né? Então, por isso também me parece isso que você comentou, assim, da necessidade desse presente, né? Se hoje eu estou olhando as estratégias, por onde eu tenho caminhado, eu sei me conscientizar melhor sobre quais caminhos eu não tomar. Porque a gente é convidado mesmo estarem com uma série de pessoas em determinadas situações que às vezes não vão nos fazer bem, né? Que às vezes não estão ali é, muito indo ao encontro daquilo que a gente deseja como ser humano, das nossas metas materiais, mas também das nossas metas metafísicas, né? De se tornar um ser humano melhor, de se construir, de se moldar. Então, me parece que é isso, sabe? Visualizar ali a casa pronta, mas não ter esse desespero para querer chegar lá. Construir esse processo dia a dia, mas precisa colocar o tijolinho todo dia, né? Que é aquilo, deixa eu olhar por onde eu estou caminhando, deixa eu ver o que eu estou fazendo, se é para ver se eu estou na direção certa, né? E eu achei muito bonito também a última frase, que é tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará em tua existência repetidas vezes até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem. E assim, né? Na minha própria vida eu vejo isso. O quanto esses ciclos repetitivos vão acontecendo, até para que. E me parece que Deus sabe desse espírito de continuidade também, de que as coisas não modificam de uma hora para outra. Então, repetidas vezes a gente é convidada a estar em ciclos muito parecidos, que é como se fosse assim, olha, aqui você pode um pouquinho mais, vamos mudar. E às vezes a gente poderia até fazer isso com uma, não é rapidez, né, Dani, mas com uma boa vontade maior. Para que esses ciclos, apesar de repetitivo, ou seja, eu vou ter que aprender isso, e muito provavelmente vou ter que aprender isso por meio da repetição, mas deixa eu chegar a fazer isso com boa vontade, observando mesmo, para que as repetições também não precisem ser tantas, né? Mas como ele falou, a vida é esse ciclo contínuo de aprendizado, em que eu vou passando ali por mesmos lugares, né? Pelos mesmos lugares, às vezes eu mudar as pessoas, às vezes eu mudar as situações, as circunstâncias, mas se você for observar ali o cerne, a essência do negócio, você vai ver que faz parte de um ciclo maior, de uma aprendizagem que a gente ainda não fez, né, Dani? Você tem mais algo a comentar, Dani? Não, não, a gente pode seguir. Então, vamos continuar. A vida te escutará, auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus inseridos nelas mesmas. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Analisa as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente, pois, por mais que possas dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. Experiência é a soma dos teus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário, porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Em relação ao limite do necessário, assim declaram os representantes do Espírito da Verdade. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência ou à sua própria custa. Aberto comentários, Anne. É interessante como que às vezes nessa questão da ansiedade, né, ou de algumas outras questões da própria depressão, às vezes a gente querendo se desligar das coisas, mas esquece que a vida tem o seu curso natural, né? Todos nós estamos submetidos à lei natural e é tão bonito isso, né? Porque do ponto de vista macro acontece dessa forma, do ponto de vista micro também é dessa forma, né? É muito bonito quando o Hamed coloca: a tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus inserido nelas mesmas. Então, todos nós estamos sujeitos às leis naturais, independentemente de nós mesmos e, às vezes, do nosso esforço em fugir
da nossa própria realidade, né? Então é muito bacana isso. E eu sempre pensei isso que o Hamed coloca, assim, né? Analisa as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. E como é bonito isso, né? Como é bonito que nós o tempo todo somos ensinados pela natureza, né? A gente está do lado, assim, se a gente tiver o discernimento e a boa vontade em aprender, como você também colocou, né, Tassi? A boa vontade em aprender e nos esforçar. Eu fiquei pensando, nós nos esforçamos tanto, às vezes, por questões que são aqui da Terra. Vamos supor, a gente quer fazer uma universidade, né, fazer uma faculdade para melhorar um pouco, né, o nosso lado profissional, talvez se capacitar, né? E a gente se esforça para aquilo, a gente se dedica. Geralmente são mais de 2 anos, nós nos, né, responsabilizamos por dar o nosso melhor. E por que que a gente não faz isso também do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista mental? Nós podemos nos melhorar tanto se a gente se dedicar um pouquinho àquilo ali. Não é uma dedicação de você ficar 24 horas focando nisso e pensando nisso, porque seria também um exagero, né? Nós adoeceríamos também. Mas não, a gente às vezes esquece desse ponto da nossa vida. E o quão importante é a gente ter e ir construindo em nós esse discernimento, né, Tássia? É quando ele coloca ali, o sábio conhece o limite do necessário porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências ao longo das existências. Então, à medida que a gente vai vivendo, nós vamos adquirindo experiência e vamos adquirindo sabedoria também. Então, que a gente não releve essa sabedoria, que a gente não deixe de lado. Vamos usar toda essa sabedoria que nós já adquirimos ao longo da nossa existência e ir melhorando, potencializando cada vez mais a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de crescimento, de prosperar, de se renovar. A gente tem isso dentro de nós. Basta a gente, é uma chama que está pequenininha, vamos aumentar, né? E é interessante isso da planta, sabe? Há uns anos atrás, eu tinha uma planta que eu queria muito. Eu gosto muito de plantas, então tinha uma planta específica que eu queria muito ela. E aí, quando eu trouxe para minha casa, ficava ali toda cheia de zelo, de cuidado, querendo que ela crescesse bem, forte, saudável, enfim, que vigorasse, né, Dani? E é interessante perceber como ela logo depois morreu. Todas as outras continuaram ali como estavam, mas eu percebi, e pode não parecer, sabe, gente, mas a vida ela vai dando uns sinais, assim. Eu percebi que esse excesso de zelo era não deixar que ela se desenvolvesse naturalmente. Então, esse excesso de cuidado às vezes com uma plantinha, às vezes com um ser amado, às vezes, né, com alguém, ou às vezes em alguma situação, extrapola mesmo. Ou seja, às vezes essa ansiedade, essa ânsia de querer ali ver os frutos, né, acaba que é apressada, né, não dá tempo para que esse espírito de continuidade de fato aconteça, e aí você acaba atropelando as coisas, como o Hamed coloca ali no início da lição, sabe? Então, e é interessante que eu conversando com a minha mãe, recentemente ela passou por isso também. Queria muito uma planta, ela ganhou a planta e a planta morreu. Minha mãe é ótima com plantas, enfim, cuida muito bem, mas você vai vendo assim, sabe? Que isso acontece na natureza, sabe? Se a gente quer ali excessivamente cuidar, zelar, ou esperar que aquilo cresça, se desenvolva muito rapidamente, não esperando esse tempo da vida, acaba que muitas coisas, né, de forma apressada morrem, quando poderiam ali ficar, né, a gente esperar a maturação desses frutos. Então, eu achei muito interessante, porque é isso. Logo depois, eu a comprei novamente e falei assim, olha, eu vou deixar ela aí quietinha, como todas as outras, tá tudo bem, e hoje está aí, maravilhosa, incrível, e é bem isso, sabe? É ver esse espírito de continuidade da vida mesmo e de naturalidade. Deixa ali que a natureza sabe o que faz, né? E sabe o que faz com a plantinha, imagina com a nossa vida também, né, Dani? Claro que a gente tem que dar o nosso melhor ali todos os dias, mas me parece que é muito viver a naturalidade daquilo que acontece no presente, né? Que vai estar determinando o futuro. Mas sem essa nossa necessidade de querer
controlar o caminho por onde a vida vai. Claro que a gente tem nossos planos, o nosso projetinho ali, as nossas estratégias mesmo, mas é vivendo a vida tal qual ela se apresenta, né? Nessa aceitação mesmo serena das coisas. E eu gostei também desse final, que ele fala, né? Aquele que é ponderado conhece por intuição, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência ou a sua própria custa. Então, me parece que aqui também é como se fosse assim, olha, tem dois caminhos. Ou você interioriza mesmo, ou você tem essa riqueza de vida interior e então consegue intuir as coisas, né, Dani? Que a gente tem mesmo essa capacidade de intuição, às vezes muito pouco desenvolvida, precariamente às vezes desenvolvida, que também precisa de um treino, de entrar dentro de si, de se entender. Então, me parece que tem dois caminhos. Ou você vai aprendendo a se conscientizar, se entender, e aí conhece muitas coisas por intuição, que seria meio essa sabedoria interior, ou então, como ele diz ali, né? Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência ou a sua própria custa. Então, me parece que nessa outra frase seria assim: ou você conhece intuindo, se conscientizando, que seria por um caminho mais leve, ou é pela experiência mesmo, e pela repetição ali, né? E a sua própria custa. Por quê? É na repetição que às vezes a gente vai caindo e cai de novo e cai de novo, até que você fala assim, não, deixa eu ver o que está acontecendo e aí sim eu posso mudar, sabe? E me parece que tem essas duas formas de evoluir, ou de uma forma mais leve, em que cada vez mais eu entro dentro de mim, consigo me entender, consigo intuir melhor por onde eu vou, ou então é ali por esse ciclo repetitivo, às vezes muito intenso, de esgotamento mesmo de patamar evolutivo, sabe? E me parece que, em geral, a gente escolhe esse último. Eu mesma, assim, olhando ali meu passado, vejo situações muito, assim, nítidas em que foi esgotamento de patamar evolutivo, que é a repetição da experiência tantas vezes, e você já tão, assim, doído, que aí você entende pela dor, olha, isso daqui não é para mim, esse caminho já não faz mais sentido, então vou abandonar. Mas aí é aquilo que a gente fala, né, Dani? Mas será que precisava de tanta repetição assim? Será que precisava esgotar tanto assim pela repetição? Ok, pode ser, né? O que ele fala, pela experiência, a gente vai ter erros e acertos, e faz parte da caminhada. Mas me parece que tem um ponto ali que a gente está mesmo repetindo, né? E não vendo muitas evoluções. Que às vezes a gente cai, mas se a gente aprender um pouquinho, a gente mudou um pouquinho, já faz diferente de novo, né? E muitas vezes a gente não consegue, vai fazendo isso repetidamente, né? Tem mais algo comentado? É interessante sobre isso que você está falando, né, Tess? Porque é muito difícil a gente silenciar a nossa voz interior para que a gente possa escutar a voz de Deus falando em nós, né? Ou a própria intuição, né? A espiritualidade nos intuindo, a gente precisa silenciar. Às vezes, com o barulho interno, a gente não consegue ouvir, né? Então, é um exercício isso, da gente se calar para que a gente possa ouvir. E é tão bonito quando a gente consegue, em algum momento, você tá ali quietinho, no seu silêncio ali, você tem um estalar assim, né? É tão gostoso, né? Só que a gente ainda é muito barulhento internamente. Então, acho que o nosso exercício também, ele pode ser da gente ir tentando ficar um minutinho em silêncio, né? Ficar 2 minutos, a gente ir exercitando isso dentro de nós. E o mundo hoje é muito barulhento, né? Nós somos chamados o tempo inteiro, de várias formas distintas. E se a gente não tomar consciência, às vezes você começa a estar uma televisão ligada, tem um jornal ali, e você entra naquela agitação ali, daquele noticiário precário ainda, né? Porque só passa tragédia. E aí você entra naquela agitação ali e segue, vai fazer outra coisa e não consegue sair e ficou ligado naquilo ali, né? Então, esse exercício também, de certa forma, de consciência daquilo que nós estamos nos alimentando mesmo durante o nosso dia a dia. Isso nos proporciona tranquilidade, nos proporciona calma, mansuetude, amorosidade, ou proporciona desespero, ansiedade, né? Medo. Então, a gente precisa também ir analisando as pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Como se... É bem isso mesmo, né, Dani? Então, não tente mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos.
que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um, né? Então, saibamos aí entender também que a vida é composta por esses ciclos de aprendizado e que a gente não vai estar onde a gente quer, a gente vai estar onde a gente necessita, tendo as experiências também que precisa, né, Dani? E analisando essas coisas aí também. E construir os ciclos que a gente quer viver, por que não, né? Que é viver o presente com essa aceitação e serenidade. Bom, vamos continuar. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Só calma-te. Procura caminhar Procure caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Deus fala contigo pela voz silenciosa de teu coração. Centraliza-se em ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise. Os frutos do amanhã serão proporcionais à paciência de agora. Beto comentário. Então é isso, né? O entendimento de que a vida é construção sempre, né? Eu fiquei pensando, às vezes a gente tem uma certa ansiedade, porque talvez nesse momento da vida as nossas escolhas não tenham sido tão sábias e a gente esteja colhendo algo que não seja tão agradável. Mas a gente precisa entender que o hoje, ele é uma resposta do passado, mas é também uma construção para o nosso futuro, né? Sem desespero, sem ansiedade, mas com uma dose muito boa de discernimento, de sabedoria, de consciência, de construção. Então, a gente consegue ter um amanhã melhor que o nosso hoje, mas ele é uma construção. Então, sem viver de uma forma como o Hamed coloca, não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando a tua existência minuciosamente. Então, às vezes, fazendo isso, sendo extremamente minucioso, nós podemos, na verdade, estar interrompendo o fluxo da vida, né? O ideal é que a gente tenha consciência e deixe que seja um fluxo natural mesmo, sem atropelar, sem antecipar, sem tardar também, né? É, é, eu penso que seja algo muito difícil a gente encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? É uma busca que deve ser constante em nós. Mas se a gente tiver o mais conectado possível com Deus, com a espiritualidade, que a gente sabe que o amparo que nós temos, ele não cessa, né, Tássia? Nós estamos o tempo todo sendo cuidados, sendo orientados, sendo intuídos pela espiritualidade, e, e e esse cuidado, para mim, é algo assim que me conforta, sabe? Apesar dos pesares, apesar dos meus erros, apesar da minha, às vezes, preocupação, às vezes da minha, do certo, assim, a angústia que a gente, enquanto ser humano encarnado, vive às vezes, né, Tassi? Então, apesar de tudo isso, nós estamos o tempo todo sendo cuidados pela espiritualidade. Então, essa parte que ele coloca, não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar um momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Então, que a gente tenha paciência conosco, tenha paciência com o outro, tenha paciência com a vida, né? Que a gente não se cobre tanto, mas que também faça a nossa parte, que tenha essa força interior, né? Nós construamos em nós a nossa fortaleza interior para que ela nos sustente nos momentos de necessidade, né? Isso é normal do planeta de provas e expiações que a gente vive, e eu acho que a gente não deve se desprender da ideia também de que nosso planeta é todo planejado, a evolução do próprio planeta, por que que a nossa não seria também, né? Dani, nesses momentos em que a gente não entende muito o que está acontecendo, né? De repente, às vezes a gente se pega mesmo perguntando, ah, não, deve ter errado aqui comigo, esse negócio aqui tá errado. E não, né? Existe essa harmonia mesmo, oculta por trás de todas as coisas. E conosco não é diferente, como você bem disse, né? Não é. Às vezes a gente só pensa que é, mas não é, né?
E é isso, Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração e que a gente saiba mesmo escutar, né? Tudo cresce em harmonia. E é interessante porque, assim, às vezes a gente quer colher frutos antecipados mesmo, né? Então, às vezes a gente vivencia situações, vivencia períodos, vivencia ali circunstâncias em que a gente precisa mesmo dessa paciência e porque a gente não entende, assim, ainda bem, né? Ainda bem que tem um esquecimento, que a gente não tem a dimensão ali também do que a gente tem que consertar, porque me parece que talvez a gente ficasse meio desanimado, sabe? Mas eu acho que é persistir, sabe? Persistir nesse caminho de que às vezes pode ser mais desafiador por um tempo maior do que a gente gostaria, mas entenda, e que bonito, sabe? Entender isso. A gente está curando muita coisa, que seja nessa vida, que seja esse momento em que, de forma paciente, a gente cura muita coisa que a gente traz ali de tantas vidas, sabe? De fazer a mesma coisa. Pera, se das outras vezes, por exemplo, eu não tive paciência, se das outras vezes eu não soube aceitar, não soube vivenciar isso de outra forma, deixa eu fazer isso nessa vida, por mim, pelos outros. E sabe, Deus nos dá os recursos de enfrentamento, né, Dani? Por mais desafiadores que são, é isso. Se a gente tem a boa vontade, tem uma lição do Pão Nosso, não, do Fonte Viva, que chama Que Tendes. E aí ele comenta, né, de que, da passagem de que os apóstolos tinham ali 7 pãezinhos, e a partir desses 7 pãezinhos, no livro Fonte Viva, ele fala que mais de 4.000 pessoas comeram daqueles pãezinhos. Ou seja, a gente precisa dar ali o nosso mínimo, sabe? Então ele fala assim, e você, o que que você tem a oferecer? Às vezes a gente quer, então, colher alguns frutos, mas não quer fazer a nossa parte, não quer dar nem R$ 10, porque Deus multiplica muito os nossos recursos emocionais também de enfrentamento. Mas às vezes a nossa má vontade é tamanha, você não quer dar nem um centavinho, né? Porque Deus multiplica, sabe? Não nos abandona, né? Então, nas situações também mais desafiadoras, está ali disposto a nos auxiliar, mas às vezes a gente está de má vontade, às vezes a gente não quer perdoar, às vezes a gente não quer entender, às vezes a gente não quer se responsabilizar, se comprometer a dar o nosso melhor em uma situação mais desafiadora, né? Mas aí é o convite, dá um pãozinho, dá uns R$ 10 aí, já ajuda muito, já multiplica muito mais, né? Esses recursos que Deus está sempre nos trazendo, nos abundando, sabe? E a gente está ali, às vezes, muito de má vontade, muito sem querer cooperar, né, Dani? Você tem mais algo a comentar? É isso, e às vezes esses recursos vêm de onde a gente menos imagina, né? O bom, o bacana da vida é a gente estar aberto, né, Tássia? Que às vezes inesperadamente a vida traz algo novo para a gente, traz alguma ajuda de onde a gente menos esperava, um auxílio de onde a gente menos esperava. E como você falou, é esses recursos que a própria vida traz para o enfrentamento daquilo que a gente precisa viver, né? E é bonito isso, é muito bonito a gente perceber essa dinâmica da vida que está sempre tentando nos favorecer, favorecer o nosso crescimento, favorecer o nosso aprendizado, a nossa evolução. A gente aqui nem sempre consegue estar aberto para isso, né? E eu só queria finalizar com uma frasinha que eu achei muito bonitinha. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvido dessa forma. Que às vezes a gente acha, né, que vai resolver, a gente está aflito, a gente está desesperado. Não vai. Não é assim que as coisas se resolvem, né? As coisas se resolvem com paciência, com serenidade, com aceitação. Então, que a gente não acha essa energia muitas vezes desnecessária, né, Dani? É isso, é pedir recursos mesmo, interiores, exteriores também, para enfrentamento das situações, né? E não criar esse desespero, porque aí a gente não vê nem as ferramentas que estão aí o tempo todo nos auxiliando, né? Olha, tem aquela saída, tem aquela ferramenta. Às vezes a gente está em uma aflição e um desespero tão grande que sequer consegue observar, porque são trazidos, né? São trazidas mensagens, são pessoas, uma série de ferramentas mesmo que estão à nossa disposição se a gente estiver paciente, sereno, tentando observar o que tem que ser feito naquele momento, que para cada momento tem ali uma forma melhor da gente responder, né? Uma mesma situação. Então é isso. Uma boa semana para todo mundo, né? Dani, finaliza para a gente, por favor. Vamos fazer uma prece, né? Já que tem um tempinho aí, maravilhoso.
Vamos então agradecer a espiritualidade amiga por mais esse momento, um momento tão prazeroso para nós de estarmos aqui e partilharmos um pouco daquilo que a gente sabe. Que isso chegue como bálsamo na alma daqueles que nos ouvirem, que estiverem conosco, e que a gente tenha uma boa semana, que nós possamos, eu acredito muito na nossa capacidade de construção. Então, que nós possamos construir uma semana serena, uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade, e sempre nessa linha de que a espiritualidade está sempre conosco, nos amparando, nos abençoando, iluminando o nosso caminho, que a gente esteja aberto para isso. Que assim seja. Eu me lembrei só de um rapaz que está trabalhando aqui na Reforma, que ele me falou uma coisa que eu acho muito bonita. Ele falou assim: olha, para destruir é muito rápido, para construir é que é difícil. E é isso, né? Às vezes nesse desespero, nessa nossa aflição, a gente destrói coisas, destrói sentimentos das pessoas, tem falas ali que vão comprometer ali tantas e tantas vidas, né? Que vão ter consequências que a gente sequer imagina. Então, para destruir é muito fácil. Agora, para construir é no pouquinho mesmo, é no tijolinho ali que a gente coloca todos os dias e que a gente não subestima esse poder do pequeno, né? É sem pressa, mas também sem pausa. Todo dia eu estou ali colocando meu tijolinho, né, Dani? E construindo. E Então tá, gente, um beijinho, fique com Deus. Tchau, tchau.